Olá, Marcinha, Valtinho, tudo bem? Esperando minha convidada aqui. E aí, pessoal, Luíse, como está, Luíse? Que bom ter vocês aqui, ó. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal aqui. Boa noite, Valtinho. Espero que esteja bem aí com você, com a Meire, com a sua família. Éder, bem-vindo. Tô esperando aqui minha. Opa, apareceu ela já. Então peraí que eu vou adicionar. Mas aí, enquanto o pessoal tá entrando, estou adicionando aqui minha convidada de hoje. Ela tá entrando aí. E Clarissa, minha querida, Melissa, bem-vindas. Tudo bom? Tayane, tudo bem? Tá me ouvindo Oi, bem? Tá tô tranquilo? ouvindo. Sim, Que você também me bom. ouve bem? Ouço bem, tá super legal aqui. Deixa eu só ajeitar um pouquinho. Tayane, antes de mais nada, o pessoal está entrando aqui, mas eu já queria agradecer a sua presença aqui na minha live aqui. Eu moro em Piracicaba, né? Então, você é uma carioca, eu também sou, mas eu queria trazer alguém de fora com uma vivência que você tem exatamente para mostrar um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, que é sobre essa alimentação Ayurveda, né? E aí, Tayane, eu gosto sempre de começar as minhas lives falando um pouquinho da trajetória profissional e o seu encontro com a Ayurveda. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí, como é que foi essa trajetória profissional na nutrição e o seu encontro com a Ayurveda. Tá, é uma historinha, né? Primeiro que obrigada, acho que vai ser bem legal o papo. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar um pouco do Ayurveda, um pouco de nutrição, né? Bom, então, historinha de como eu cheguei, né, no Ayurveda e como foi minha trajetória na nutrição. Deixa eu só ajeitar a câmera, pronto. Bom, durante a graduação, né, durante a faculdade de nutrição, eu sempre me interessei, eu tinha uma visão de que saúde, ela não precisa, a gente não precisava ficar focado apenas numa doença, né? Eu sempre pensei mais na parte da saúde, o que a gente pode fazer para melhorar essa nossa questão de saúde. E durante a graduação, muitos questionamentos vieram à minha cabeça, né? Eu não entendia várias coisas, muito enfoque em doença, tratamento, menos em prevenção, né? Acho que em algum momento eu fui em alguma palestra sobre a Ayurveda, comecei a descobrir, pensei, nossa, acho que isso faz sentido. E aí decidi fazer na verdade, antes de fazer a pós-graduação, eu comecei a estudar aqui no Rio mesmo, com uma tutoria. Então, eu fui estudando, eu e uma amiga minha, que também tinha essa linha de estudo, né, que queria entender um pouco melhor. É, E a gente ia todo dia não, toda semana estudar lá numa biblioteca, tinha um tutor que ajudava a gente a entender um pouco os conceitos que na época eram completamente diferentes para nossa cabeça, né? E aí essa tutoria me fez querer realmente encaminhar, né, minha prática profissional com a Ayurveda. E aí eu pesquisando, fui fazer a pós-graduação lá no Instituto Nara Devachala, em São Paulo. Então, fiquei uns bons 2 anos aí viajando todo mês para São Paulo. E lá eu acabei me encontrando, né? Porque eu comecei a entender realmente um pouco melhor esse sistema de saúde e muito mais olhando pela ótica da saúde e do bem-estar do que da doença, né? Então, durante a pós-graduação, fui para na Índia para pesquisar um pouco sobre a alimentação, né? A gente chama no Ayurveda de alimentação para pessoas saudáveis, né? De Ahara.
Então, eu fui fazer um curso de Ahara lá na Índia para vivenciar um pouco isso que eu estava estudando, né? E aí lá eu comecei a entender que era exatamente isso. Foi o link que eu precisava, que faltava. Comecei a fazer as conexões e entender que muito do que o Ayurveda fala é falado na medicina moderna também, né? Então, a minha trajetória foi mais ou menos isso. Tayane, eu estou estudando um pouco, né? E eu assisti a sua palestra lá no Instituto, né, Naradeva, achei muito legal. Pessoal que está seguindo aqui e que depois quiser saber mais informações sobre ela, lá tem no YouTube, tem lá uma palestra dela falando sobre guia. Foi o título da sua tese, né? Uma visão ayurveda do guia alimentar para a população brasileira. E aí, eu queria que você falasse um pouco o que consiste a alimentação Ayurveda e o que ela tem de diferente, né? Porque eu estou fascinado, eu sempre também gostei, trabalho com saúde, né? Sempre gostei de uma alimentação natural. Já tentei ser vegetariano, minha esposa sabe, tentei 6 meses, não conseguia ir no Rio, quando eu morava no Rio. Mas hoje em dia eu sou quase um vegetariano, assim, praticamente. E o que tem de diferente na Ayurveda? Então, essa palestra foi exatamente o tema do meu TCC, né, da pós-graduação, onde eu realmente linkei a nutrição moderna, né, o que o Ministério da Saúde fala do que é interessante ter alimentação, com o que o Ayurveda fala desde os textos antigos, que isso vem de muito tempo, né. Primeiro, só para explicar um pouco, né, que talvez muita gente não saiba o que é Ayurveda, né, o Ayurveda, ele é uma filosofia indiana, né, milenar, ela foi criada há 4.000 anos atrás. E a base, né, o intuito dela seria trazer saúde e bem-estar para as pessoas. Partindo do princípio que nós somos seres humanos que somos que recebem as influências de toda a natureza, né? Tudo que acontece na natureza nos influencia, né? Entendendo que nós temos os 5 elementos principais, nós e tudo que existe, e a partir desses 5 elementos principais, nós nos mostramos ao mundo. Cada elemento em sua proporção diferente, por isso que nós somos indivíduos completamente diferentes. E a partir esses elementos também estão presentes na natureza. Então, de acordo com as estações do ano, de acordo com a localidade que a gente mora, esses elementos que estão na natureza influenciam a nossa natureza interna, né? Então, um pouco, isso é uma visão bem simples, só para mostrar, né, o que realmente do que a gente está falando. E calma aí que eu perdi. Deixa eu botar no silencioso meu telefone. Pronto. Calma aí. Desfoquei. Você estava falando lá Lembrei. Da alimentação. Isso. E a alimentação Ayurveda, ela também tem esses princípios dos elementos, né? Principalmente, a gente pensa, quando fala em alimentação Ayurveda, nos sabores, né? Quando a gente pensa na forma moderna, a gente pensa em grupos alimentares, nos elementos carboidrato, proteína, vitaminas, minerais e tudo mais. No Ayurveda, a gente pensa muito nos sabores, porque cada sabor possui alguns elementos em junção. Então, esses elementos, né, pensando para pessoas saudáveis, são interessantes que a gente consuma todos os elementos, né, em proporções adequadas. E todos os sabores em proporções adequadas. São 6 sabores que existem, né? Que é doce, azedo, amargo, astringente, picante e salgado. Então é interessante que a gente tenha esses 6 sabores na nossa alimentação,
para justamente equilibrar todos os elementos que estão presentes no nosso organismo. Quando a gente pensa num indivíduo que não é saudável e que precisa de alguns ajustes, a gente vai priorizar alguns elementos, alguns sabores que contêm os elementos para equilibrar melhor esse estado de saúde, para retomar esse estado de saúde, né? Então, é mais ou menos assim que a gente entende a alimentação Ayurveda. E aí, fazendo um link do que está nutrição, né? Acho que é interessante para não ficar muito longe falando assim, né, para as pessoas. O link da nutrição, hoje a gente fala, hoje o Ministério da Saúde, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, nos incentiva a consumir, não incentiva quantidades, né, mas nos incentiva a consumir todos os grupos alimentares. E pensando de uma cabeça ayurvédica aqui, esses grupos alimentares, eles possuem todos esses 6 sabores, né? Então, por exemplo, né, a gente tem o doce, a gente pode entender num alimento, né, como uma batata doce ou como um arroz, que é um sabor mais adocicado, né, que tenha um pouco, talvez, mais de carboidrato, vamos pensar assim. Um alimento adstringente seria um alimento aquele que tem uma cica, sabe? Caqui, ou até leguminosas, né? Tipo lentilha, feijões, tem esse sabor. O azedo, frutas cítricas em geral, então as frutas, né, tem bastante esse sabor. O amargo, principalmente as folhas verdes escuras. O salgado seria mais o sal, propriamente dito, ou algas, enfim. Picante, pensando em algum temperinho, o gengibre poderia ser picante, né? Então, trazendo isso, né, esses sabores, né, que às vezes parece um pouco longe, né, apesar da gente sentir sabor todos os dias comendo, né, nossos alimentos, é mais ou menos isso que a gente pensa. E aí a gente vai adequando de acordo com cada pessoa, de acordo com cada região, de acordo com as estações do ano em que a gente está, né, para equilibrar sempre, para sempre trazer saúde. Tayane, uma coisa que eu achei interessantíssima da Ayurveda foi as pesquisas que eu te enviei lá, né? Sobre a Índia é o segundo país mais populoso do mundo e até o momento, né? Porque isso daqui a gente pode mudar muito, né? Sim. Mas até o momento, os estudos que estão saindo indicam que as formas de Covid na Índia são de leves para moderadas. Lógico que estão morrendo pessoas lá, né? Mas as formas são de leve a moderada. E um dos estudos que eu andei lendo, que eu estou pesquisando todos os dias, enfim, tal, fala sobre... O pessoal está falando... Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Ah, tá. Porque o pessoal está falando que está meio baixo aqui o áudio. Mas vamos lá. Todos os estudos falam que é relacionado à alimentação deles lá, né? E aí, pesquisando, eu vi que a alimentação deles tem muitos... O Covid ele é relacionado à inflamação do corpo, né? Então, por isso que nunca foi tão importante você ser saudável, porque quanto mais inflamação no corpo você tiver, mais fácil do vírus se proliferar e causar algum impacto. E lá a alimentação deles, pelo que eu pude perceber, eles têm uma alimentação altamente anti-inflamatória, né? Eles comem muita cúrcuma, gengibre, cardamomo, né? Acho que é um tempero. Cardamomo, e enfim, tudo isso, quando você vai pesquisar lá, são coisas anti-inflamatórias. Você acha que isso pode ser uma perspectiva de que, lógico, mas pode ser uma perspectiva de que essa alimentação pode realmente ajudar, além de ser mais natural e saudável, pode ajudar? Olha, eu acho que é cedo para a gente falar sobre Covid, né? Bem recente, e vários estudos estão surgindo por agora. Mas eu acho que, de fato, né, a Índia
ela tem menos casos de morte. E eu tenho visto até, não só nos artigos que você me mandou, eu li, está sendo até pesquisa de algumas, está sendo até matéria de jornais, né, justamente pelas pessoas não conseguirem entender e tentar ficar correlacionando realmente. É certo que o Ayurveda veio da Índia, mas não necessariamente as pessoas que moram na Índia seguem a linha do Ayurveda, seguem uma alimentação Ayurveda. Mas, é claro, a gente sabe que as especiarias vieram de lá, né? E eles têm todo esse contexto alimentar de uma conexão um pouco maior com essa comida. Várias coisas a gente talvez possa associar a essa baixa mortalidade, né? Vamos dizer assim. Uma delas é que a população indiana é uma população relativamente jovem, né? Também podem existir casos de subnotificação, né? Assim como existe nos outros países. Mas, de fato, os casos que são divulgados realmente são bem menores. O Ayurveda, acho que a coisa principal dele também é cuidar do nosso intestino e da nossa digestão, né? Justamente para a gente conseguir digerir bem os alimentos e não gerar algo que a gente chama no Ayurveda de ama, que são as toxinas de alimentos que não são digeridos. Essas especiarias nos auxiliam bastante nisso, né? Inclusive, até saiu uma nota do Ministério do Ayush, que é o Ministério do Ayurveda, Yoga e outras práticas lá na Índia, dando algumas práticas de rotina diária, bem simples, muito simples mesmo, para manutenção. O que eu leio ali basicamente estimula a digestão facilitada, né? Pensando que essa digestão facilitada vai fazer com que o nosso sistema imune funcione de uma forma adequada. Principalmente também quando se consome alimentos in natura, principalmente, né? Alimentos que a gente consegue identificar o que são esses alimentos, né? Que é aquele alimento que vem da terra e não necessariamente dentro de um pacote. Mas a imunidade, ela também é construída, né? Então, como a gente falou, né? Ter hábitos saudáveis, ter uma rotina saudável, dentre elas a alimentação, dentre elas a liberação do estresse, né? A gente conseguir lidar com o estresse. E uma das práticas que o Ministério da Ayush deu como incentivo é a prática do yoga, por exemplo, para a gente praticar e estar menos estressado, né? Conseguir lidar melhor com isso. Além disso, fazer exercícios físicos, né? Que também entra o yoga aí com exercícios moderados. Acho que você pode até falar melhor do que eu nisso. Leves a moderados, dependendo da intensidade. Mas principalmente uma alimentação também, né? Então, essas especiarias, né? Eu volto a dizer, principalmente, você falou o cardamomo, né? A cúrcuma, o cominho, todos eles incentivam esse bom funcionamento digestivo, né, do nosso sistema digestivo como um todo. E, além disso, eles também, né, pensando numa visão mais moderna, eles são riquíssimos em antioxidantes, né? Então, a base seria uma alimentação bem antioxidante, principalmente devido a essas especiarias. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô com um retorno. Tô te Tá. ouvindo super bem também. O Walter aqui falou da vitamina C, né, e da vitamina D. E também, Walter, tem o zinco, né? O zinco também auxilia, né, Tayane, no aumento da imunidade, é isso? Sim, o zinco, o magnésio, na verdade, um contexto geral de uma alimentação saudável, né, onde a gente tem todos os grupos alimentares e todos os sabores, a gente conseguiria esses micronutrientes, né, que são as vitaminas e os minerais, que nos garantem esse aporte adequado. Então, vitamina C, vitamina D, ômega 3, zinco, magnésio, tudo isso aí entra nesse estímulo de imunidade. Ô, Tayane, o pessoal fala-se muito hoje em dia, e eu não sei na sua prática, mas eu tenho visto isso com os meus alunos aqui em Piracicaba, né? Que as pessoas estão tirando esse momento para cuidarem mais da saúde. Tem a galera que vai ao contrário, né?
Outro dia eu fui no supermercado, pô, o pessoal levando engradados de cerveja para beber em casa, mas eu sinto que o pessoal que está mais saudável, até uma amiga minha, Clarissa, já foi minha aluna, tal, ela está fazendo até um detox, parece a Ayurveda aqui, que ela falou. As pessoas elas estão mais buscando essa interiorização e passando a mexer na sua alimentação. Eu estou fazendo isso também em casa, né? Estou até cozinhando, tal, porque eu não estou tendo o mesmo volume de trabalho que antes, estou muito estudando, cuidando da minha filha. E aí fala-se muito assim, por que que os alimentos vindos da terra, os alimentos orgânicos, eles têm uma qualidade nutricional e até do prana, parece que é do prana, eu não sei direito se você vai poder explicar isso melhor, mas do prana melhor que vai ajudar na saúde da pessoa. Sim, com certeza. Eu tenho visto também opostos, né? Eu atendo, então eu tenho gente que com certeza está conseguindo ter tempo para cuidar de si, está adorando, está amando ficar em casa, né? Tem tempo para fazer todas as coisas que não estava conseguindo com a rotina intensa de trabalho, mas também tem aquele lado das pessoas que e principalmente de quem não tem muito hábito, não tinha muito hábito de cozinhar, né? Talvez não estar muito próximo da cozinha, e isso acaba sendo um impeditivo também, uma dificuldade. E eu tenho até tentado associar muitas receitas para as pessoas, para elas fáceis, né? Receitas fáceis, para elas conseguirem chegar um pouco mais perto da cozinha e perceber que realmente pode ser simples, né? Mas chegando à parte dos alimentos, né, os orgânicos, os alimentos naturais, você tocou num ponto bem interessante, que é o prana. Primeiro, o alimento orgânico natural, e principalmente da época, é interessante falar o da época também, esses alimentos, os orgânicos, eles não têm nenhum agrotóxico, né, nenhum veneno adicionado a ele na hora do plantio e na hora de desenvolvimento dele na terra, né? Então, eles crescem, né, e se desenvolvem de uma forma natural, a forma que a natureza decide, né? Então, vai ter uma praguinha, vai ter um bichinho, vai ter outro bichinho que vai lá para comer um pouquinho da folha, mas aí vai ter um outro para ser predador daquele bichinho. Então, não existe nenhum tipo de veneno, né? Nenhum tratamento químico naquele alimento. Então, a gente já chega no ponto positivo, que é não ter essa toxina nesse alimento, né? Segundo, o alimento da época, né? O alimento da época, ele cresce, se desenvolve e é colhido no seu tempo ideal de maturação. Então, o tempo que ele realmente chegou no potencial dele de energia vital, né? Que ele está mais maduro, muitas vezes ele está mais doce, né? Pensando nas frutas, está mais vistoso, está mais bonito. Então, isso também vai auxiliar. E os naturais, né? Pensando numa alimentação natural, aquela feita, aquela composta por alimentos in natura, que são esses alimentos que vêm da terra e que não tem embalagem, ou aqueles alimentos minimamente processados, que só a gente compra no mercado higienizado ou picado, algo assim, sem nenhum ingrediente adicionado, né? Então, essas três características nos trazem, né, só pelo que eu falei agora, benefícios, né? E o prana, né? Ele é construído desde a sementinha até quando se coloca na terra, o desenvolvimento desse alimento, né? O prana, ele é a energia vital, né? Assim, traduzindo. E essa energia vital, ela é construída, né? Ao longo desse processo de desenvolvimento desse alimento. Então, quando a gente consegue comprar um alimento que ele tem uma história por trás dele, num contexto de plantação interessante, num contexto de respeito às leis da natureza, assim como a Ayurveda também incentiva e está totalmente relacionado, a gente vai conseguir mais prana através desse alimento. Pensando numa visão Ayurveda, a gente chamaria esse alimento de alimento sátivico, né? Que é o alimento mais
puro, é o mais íntegro, é o que vai nos trazer mais benefícios a nível mental. Depois teríamos os alimentos rajásicos, que são os que talvez os fermentados, talvez algumas carnes que são mais um pouco difíceis de serem digeridas e que talvez trazem um embotamento mental. E depois tem os alimentos tamásicos, que aqui, nesses, eu coloco bem aqueles produtos ultraprocessados que vêm embalados e que muitos dos ingredientes que tem lá dentro da lista de ingredientes a gente nem conhece, sabe? Ou não poderia ter em casa porque são ingredientes da indústria, propriamente dito, né? Então, esse tipo de alimento que não é natural, que é processado, que a história dele, talvez até com com ingredientes que não sejam uma boa escolha, né? Não tem uma história legal e que não tem uma qualidade tão boa, ele vai ter menos prana, né? Ele vai ser mais processado, vai virar farinha rápido. Então, esse tipo de alimento não seria tão interessante, principalmente também pensando na imunidade e no prana, né, que ele vai nos trazer. Pessoal, quem quiser fazer pergunta aí, pode ir fazendo que eu vou mandando aqui para a Tayane vai respondendo aqui, tá? Então, quem quiser, pode falar aí. Eu já vi até alguém falando aqui, cerveja faz parte de uma alimentação saudável. Equilíbrio, né, gente? Equilíbrio. Tayane, ela é brincalhona pra caramba. Essa minha amiga, ela é muito brincalhona. Então, um beijo pra ela aí, que ela tá assistindo a gente aí. Tayane, e me fala o seguinte, qual é o caminho para a pessoa começar numa alimentação Ayurveda, né? Porque eu nem sabia que existia, sinceramente. Eu tenho um programa aqui de rádio, né? Aqui em Pira, escrevo no jornal e tal. E eu não sabia que existia essa especialidade. Eu achei tão legal quando eu fui pesquisar. E aí eu cheguei a você, né? Assisti a sua palestra lá no Naradeva, que eu achei muito legal, assim. E qual é o caminho para a pessoa começar? Enfim, tem alguns passos, alguma dica, lógico, além de procurar alguém especialista como você? Olha, tem sim. Eu gosto muito de tentar mostrar para as pessoas que elas são as reais responsáveis, né, e pela saúde delas, né? Então, entender como elas entendem o estado de saúde delas, tendo essa autopercepção, né, trazendo essa responsabilidade para si, acho que é o primeiro ponto, né? Entender como você está. Será que talvez você, com os hábitos que eu tenho agora, minha digestão está boa, o meu corpo está respondendo de uma forma adequada? Será que eu não tenho nenhuma reação a algum alimento, ou eu fico com uma dificuldade de digestão, ou até minha pele muito ressecada? Eu acho que essa autopercepção é a primeira coisa. Não só falando de alimentação, né? Mas entendendo de uma forma geral. Será que num dia mais quente eu fico mais irritada ou não? Como é que é a minha sensação, né, ao longo dos dias, ao longo das semanas, enfim, das estações do ano? Então, primeiro é entender como realmente o que pode funcionar, o que funciona para você e o que não funciona, né? Segundo, eu acho que começando sempre testando, né? A gente já falou aqui sobre os alimentos orgânicos, e se não for possível, principalmente os sazonais, né? Eu acho que é interessante a gente dar uma prioridade a isso, porque basicamente a alimentação da Índia, né? A alimentação Ayurveda é alimentação sazonal, local. Muita gente acha que a gente vai começar uma alimentação Ayurveda e vai pegar todos os ingredientes que estão lá na Índia, né? Deixando isso muito distante da nossa realidade. Na verdade, o mais interessante, até segundo a Ayurveda, é que a gente pegue os alimentos que estão mais próximos da gente. Porque esses alimentos que estão mais próximos da gente são os que têm as mesmas características até climáticas que podem equilibrar o nosso sistema, né, nosso organismo. Então, esse distanciamento, acho que de repente a gente
trazer isso para alimentação natural, saudável, alimentação sazonal, é um passo bem interessante, né? Fugir um pouco daqueles mesmos alimentos que a gente consome todos os dias, pensar na sazonalidade e se esse alimento tá nos fazendo bem, né? Se comer ele é bom para a nossa vida de uma forma geral, para nossas atividades, seja de trabalho, seja até de relações, se eles nos fazem bem, como é que é o nosso estado após se alimentar. Isso acho que pode ser um caminho. Um caminho simples. Não, assim, Tayane, aqui, ó, o Walter, ele perguntou, né? Estou aqui pensando, se os alimentos que não usam químicos são naturais, se eu dou um remédio para o meu filho, seja um antiviral, ele deixa de ser natural? Eu acho que ele quis dizer em relação a um chá, por exemplo, né? Não um remédio fabricado. Explica mais aí, Walter, você quis dizer um chá assim, tipo um chá antigripal com mel ou algum remédio de farmácia? Vamos esperar ele falar aí. Eu não entendi também. Eu também não entendi. Ô, Tayane, me fala o seguinte, como é que foi sua experiência lá na Índia, tendo essa rotina alimentar o tempo todo, né? Porque a gente pensa assim, pô, é legal. Outro dia eu vi um documentário, eu vi um vídeo e tal. E como é que é você ir lá para o berço, né, do Ayurveda e viver exatamente essa rotina alimentar ali no dia a dia? Foi uma experiência bem interessante. Quando eu fui para a Índia, eu fiquei 28 dias por aí, né? Quase um mês. E a alimentação indiana, né, a Ayurveda, e principalmente a Ayurveda indiana, é muito apimentada, né? Ela tem algumas características regionais que eu não estava acostumada. Então, teve um processo aí de eu conseguir me adaptar primeiro, né? Porque, claro, né? É uma viagem muito longa, a gente chega lá completamente destruída, a gente chama no Ayurveda de completamente vateado, cheio de elementos ar e éter no nosso corpo. E a gente começa a comer vários alimentos que são super picantes, né? Então, no início eu se sofri um pouco, porque eu tive que me adaptar, mas depois eu fui percebendo que aquele alimento, aquela rotina, né? Porque a gente tinha uma rotina específica de alimentação, era um número X de refeições, me fazia muito bem, né? E nesses 28 dias, eu acho que 4 dias a gente teve livres e a clareza mental era muito interessante, porque basicamente a gente consumia alimentos in natura, alimentos só cozidos, né, com temperos, caldos, nada industrializado, tudo feito ali justamente pra gente, né? Então foi uma experiência bem interessante, foi bem legal. Tayane, parece que quando você faz uma avaliação, né, vocês tentam descobrir se a pessoa é capa, pita, ou o outro é capa, pita e Vata, que qual é eu o falei, né? vata. Isso. Isso. E o que quer dizer isso daí? Tem os alimentos adequados para cada tipo de pessoa, é isso? Eu não entendi muito bem isso, explica um pouquinho. Isso. Pensando que o Ayurveda ele entende os 5 elementos, né, existentes em todo o ambiente, o ser humano ele tem diferentes proporções. E esses três nomes que você citou, Kapha, Pitta e Vata, eles são a junção de 2 deles, principalmente, né? Então as pessoas elas acabam sendo divididas nesses 3 dosas. Então existem as pessoas que têm maior proporção do dosha de maior proporção de elemento ar e éter, que forma o dosha vata. E aí a gente entende essas pessoas como pessoas que, assim como os elementos, são leves, são fluidas, são
mais avoadas, talvez, né? Mas também podem ser criativas e tudo mais. Existem as pessoas pita, que têm maior proporção dos elementos do elemento fogo e água, que assim como esses elementos, a gente traduz isso para os humores. Então, provavelmente as pessoas têm uma digestão melhor, talvez por ter muito fogo, elas podem ficar um pouco avermelhadas, talvez até serem mais irritadas, né? Facilmente irritáveis por conta do fogo. E tem aquelas pessoas que têm os dois elementos terra e água, que são pessoas do tipo Kapha. Pensando na mistura de terra e água, né, que é mais pesado, pessoas do tipo Kapha são mais pesadas. Não necessariamente em peso em si, mas elas tendem a ter uma preguiça natural, talvez. Preferem atividades mais contemplativas. A junção de água e terra geralmente dá uma oleosidade, né? Então a pele é um pouquinho mais oleosa, macia. Então, a partir dessas características, né, algumas pessoas aí podem até se identificar um pouco, a gente a gente percebe se existe um desequilíbrio ou não, como que é esse elemento presente na alimentação dela, na rotina dela, na verdade. Nós nascemos com a gente chama de Prakriti, que é a nossa constituição original, que foi formada lá quando o óvulo e o espermatozoide se uniram. E ao longo da vida, a gente pode ir mudando de acordo com as nossas atividades, tanto de profissão, tanto de lugar que a gente mora, e tudo isso pode influenciar, fazendo com que exista um desequilíbrio. Então, se você sai da sua normalidade, se você se desequilibra, então, por exemplo, se você antes tinha uma ótima digestão, talvez fosse até um pouco mais irritado e tivesse, talvez, algumas questões que são relacionadas ao fogo, e vai para um lugar muito frio, vai para um lugar que tem muita influência de ar, você pode se desequilibrar. E esse desequilíbrio, ele pode trazer algumas consequências, porque você sai da sua zona de conforto, você sai da sua normalidade corporal. Então, o seu corpo ele vai te mostrando alguns sintomas diferentes, algumas sensações diferentes. Então, a ideia da alimentação na Ayurveda é a gente tentar restabelecer esse bem-estar, essa saúde individual, né? Esse momento de natureza primordial da pessoa, vamos dizer assim. E aí os alimentos, como eles também têm esses elementos presentes neles, a gente vai preferindo, não excluindo, acho que exclusão é demais, mas assim, preferindo uns do que outros, né? Porque um vai agravar mais o Vata, outro vai agravar mais o Pitta, outro vai agravar mais o Kapha e por aí vai. Tayane, eu entendi o que o Walter quis dizer. O Walter é professor da Exalc aqui, né? Ele é pesquisador da Exalc. A Exalc, eu acho que é uma das principais escolas do país de agronomia, né? Uhum. E aí ele quis dizer que a planta não deixa de ser natural quando usa defensor agrícola, né? Ou agrotóxico e tal. É uma discussão filosófica aí que você tem Sim. entre Não deixa de todos ser esses. natural, mas a preparação, né? De repente, o alimento in natura, isso muda. A forma de preparo, a forma de apresentação, vamos dizer assim. Mas eu entendi o que ele quis dizer agora. Tayane, e me fala o seguinte: usa-se muitos chás, né, na alimentação Ayurveda. E outra dúvida é o seguinte: a alimentação Ayurveda ela é vegetariana ou não? Porque a vaca lá é sagrada, né? Mas ao mesmo tempo bebem leite. Explica um pouquinho sobre isso. A alimentação Ayurveda ela não é vegetariana, mas ela entende, né, assim como todos os outros alimentos, assim como as carnes e outros, não carne de vaca, mas existem outros tipos de carne, né, carne de cabra, carne de frango, enfim, é entendido que se a pessoa tem acne suficiente, que é fogo digestivo suficiente para digerir aquele alimento, ela pode consumir. É aquela percepção, será que isso faz bem ou não? De uma forma geral, a base da alimentação são os vegetais e as especiarias. A carne ela fica em segundo plano, mas é permitido o consumo, claro.
mas pensando se é bom ou não. Não adianta também querer brigar consumindo um alimento que não faça mal, não faça bem à pessoa, né? Talvez logo após o consumo ela tenha diarreia ou ela tem alguma questão gastrointestinal que deixa ela muito empanturrada ou ela não consegue ser produtiva da forma como ela deveria. Aí não seria tão indicado, né? E as especiarias, elas acabam, assim como nos outros alimentos, então, por exemplo, leite, por exemplo, algumas verduras e tal, a gente utiliza também para ajudar nesse potencial digestivo, né? Então, acho que aqui a gente sabe muito bem que normalmente se cozinha feijão com louro, que ajuda a reduzir os gases. Então é mais ou menos isso, né? Comer feijão tem algo que pode acontecer se talvez sua digestão não esteja boa, que são os gases. E a gente acaba usando alguns antídotos, alguns temperinhos que podem ajudar nesse processo. Ô, Tayane, acabei de descobrir então que o meu Agni é baixíssimo, porque a última vez que eu comi carne vermelha foi no Outback há 21 anos atrás, que eu não dormi a noite inteira, passei mal a noite inteira, e aí eu não como carne vermelha há 21 anos. Como Caramba! hoje em dia peixe, né, ovo, frango, mas carne vermelha eu não como há 21 porque eu passei mal a noite inteira. E aí eu acho que meu Agni já era baixo desde Pode aquela ser. época. Então, Poderia ser um momento seu, poderia ser quem preparou aquele alimento talvez estivesse com raiva, passou pro alimento e fez você se sentir mal, mas alguma coisa aí não digeriu bem, então ó, vamos mas atentar. eu não sinto falta nenhuma. Vou te falar que eu não sinto falta nenhuma de carne vermelha, cara. Eu acho que para mim não funciona. Tayane, me fala o seguinte agora. A gente chegou a falar sobre chá, porque você falou dos chás. Não, acho que eu pulei eles. Isso. Os chás eu vejo que são extremamente importantes, né? E aí eu assistindo os vídeos tal, eles usam o chá até como remédios, né? Para trabalhar isso, trabalhar aquilo e tal. Por que o chá é tão importante na Ayurveda? Acho que não só na Ayurveda, né? Principalmente nas medicinas tradicionais, né, se utiliza muitas ervas, né? Até por ter isso mais próximo, né, do redor, ao redor, né? E o Ayurveda ele foi construído numa medicina tradicional. Então a medicina da terra ela foi e as pessoas vão entendendo, né, para que funciona cada coisa. Eu também faço pós-graduação em fitoterapia. E os chás eles são importantes para diversas coisas, né? Pensando que até os medicamentos que a gente consome hoje em dia, eles vieram originalmente de plantas, né? Através de estudos, até de repente não, né? Com certeza, esses alimentos, esses princípios ativos, eles foram, como é que fala? Isolados, e aí formaram os medicamentos, né? A medicina tradicional é aquela das plantas, então as ervas elas vão ajudar para muitas questões. Um exemplo, essa que eu falei, é do louro no feijão, também pode ser um louro num chá, né, para ajudar, ou um chá de gengibre para ajudar na digestão, enfim. O chá é um santo remédio, como dizem, né? Alguém tá falando aqui que toma chá para tudo. Então, ó, o Walter falou o seguinte, ó, os poucos obesos que eu conheço, a alimentação, aí ele falou, os poucos indianos que ele conhece, né, na verdade, são um pouco obesos, de certa forma, acima do peso. A alimentação Ayurveda tem o objetivo de manter a boa forma, assim como a dieta mediterrânea? Olha, nem a dieta mediterrânea, nem a alimentação ayurveda tem esse objetivo principal, né? A alimentação ayurveda, o objetivo dela, ele principal, é melhorar a digestão, melhorar a digestibilidade, né? E fazer com que o que a gente coloca no nosso corpo seja
seja de certa forma a nossa que o nosso organismo sei lá, o que a gente coloca no nosso corpo facilite, né? Tem um processo fácil de digestão, sem gasto de excesso de energia. Então, de certa forma, isso melhorar essa digestibilidade, melhorar esse fogo digestivo, trazer esse trato gastrointestinal, deixá-lo de forma íntegra e priorizando os alimentos naturais, isso pode emagrecer, né? Ter uma boa condição de saúde, né? Para metabolizar aqueles alimentos e boas escolhas, em geral, nos torna não magros, né? Mas assim, de uma forma natural do nosso corpo. Então, acho que é isso. Deixa eu só fazer um adendo, Tayane. Esses indianos que o Walter conhece, como ele viaja o mundo inteiro dando palestra, devem ser indianos ricos, porque a Índia tem um dos menores IMCs do mundo, tá, Walter? Exatamente. Então, deve ser indianos aí, amigos, seus professores ricos aí, porque eu pesquisando exatamente para fazer esse bate-papo, né, a Índia é um dos menores IMCs do mundo. Tayane, a Clarissa perguntou aqui sobre o alho e cebola, que é o clássico do Brasil, né? Qual é a visão do Ayurveda sobre isso? Bom, o alho e a cebola, eles, de certa forma, eles podem trazer uma agitação mental, né, um pouco maior. Mas isso pode variar muito de pessoa para pessoa. Então, sem generalizar, né, de tirar para todos, se utiliza cebola, principalmente cebola, alho não muito lá. Mas existem várias outras opções para se temperar os alimentos, né? Qualquer tempero verdinho, né, que você conheça, é possível a gente preparar, assim como as especiarias, né, que se utilizam lá. Então, geralmente se faz uma massala, uma misturinha de ervas e em menor proporção se coloca cebola, mas também se coloca essa misturinha de ervas. Então, por exemplo, feno-grego, cominho, cúrcuma, páprica, várias pimentas. Isso vai temperando a comida, né? Pensando naquelas 3 divisões que eu falei, né? De alimentos sáttvicos, rajásicos e tamásicos, o alho e a cebola ele fica no meio, né? Justamente por existir a questão mental, né? Tá presente da gente, talvez, principalmente as pessoas que praticam yoga, praticam meditação, percebem bem essa agitação mental que esses elementos podem trazer para a mente. Esqueci do gengibre. Gengibre também pode ser um ótimo substituto. Tayane, o Luiz Marlen perguntou aqui se tem algum chá que pode ajudar a emagrecer, enfim, ou associado ao trabalho físico. Não existe milagre, gente. Não é um chá, não é uma erva, não é um alimento que vai fazer você emagrecer e muito menos engordar. Isso é uma construção, né? Construção de hábitos Você e sabe que mudança deles, de alguns eu vou, deles. eu vou te dar uma moral agora, tá, Tayane? Que eu dou uma moral para todas as minhas amigas nutricionistas, que eu falo o seguinte: quando chega um aluno para mim e fala assim, pô, eu quero emagrecer, tal, sei lá o que, eu falei, cara, emagrecimento é 80% alimentação e 20% exercício. Que é o que eu acredito, sinceramente. Eu falo isso para todo mundo. Não adianta você treinar 1 hora na academia ou correr 10 quilômetros, tal. Todo dia, se chega em casa, você tem uma alimentação totalmente desregrada, ou você come muito doce, aumenta o seu pico de insulina, enfim. Então, a gente vê isso, né? Pelo menos a alimentação, a nutrição está tão junto da atividade física que não tem como a pessoa emagrecer só fazendo atividade física. A não ser que ela vire uma ultramaratonista ou maratonista. Aí beleza. Sim. Vai Mas ter talvez não 2 mil seja um emagrecimento adequado e de forma saudável, né? Talvez, dependendo da Exato. forma como se alimenta. Sim, às vezes até em déficit de vitaminas ou nutrientes, né? Exato. Mas, enfim, a gente tem que. Porque o cara vai ter 2 mil calorias de gasto num treino
Pô, o cara vai emagrecer querendo ou não. O cara vai Exatamente. emagrecer, entendeu? Comendo o que Agora, quiser, mas vai emagrecer. Agora, quem tem uma. No dia a dia ali, a grande maioria das pessoas não emagrece dessa forma, né? Ô, Tayane, qual a sua opinião sobre os complementos nutricionais ou vitaminas, assim? É usado na alimentação Ayurveda ou não? Vem tudo do alimento? vitaminas, tipo suplemento vitamínico, Tipo vitaminas B, Centrum, essas vitamina. coisas. Isso. Tá. É... Centro, né, esses polivitamínicos, geralmente eu não oriento, justamente porque existe, até pensando, falando um pouco da nutrição também, existe uma sinergia entre todos esses elementos, né, entre todos esses micronutrientes, que é como a gente chama as vitaminas e os minerais. Então, quando a gente tem talvez uma deficiência de algum deles, e é que é por isso que normalmente as pessoas consomem, às vezes essa deficiência é de um elemento. E quando a gente coloca múltiplos elementos na nossa de uma vez só, a gente pode desregular essa sinergia e fazer com que outro elemento, seja qual for, caia, né? E que não seria o que aconteceria naturalmente se a gente só suplementasse um dos micronutrientes, né? Então, eu nunca oriento uma ingestão de polivitamínicos. É sempre interessante para mim entender os sinais e os sintomas das pessoas, até em exame bioquímico, em sinais e sintomas também, para entender o que falta naquela pessoa, o que a gente precisa melhorar. Na visão do Ayurveda, pensando que o Ayurveda ele foi criado há 4.000 anos atrás e que não existia isso, não se fala em suplementação, né? Não se fala de, de suplementos específicos. Mas existem algumas coisas, por exemplo, algumas coisas a serem seguidas numa anemia, por exemplo, coisas a serem seguidas em determinadas outras deficiências, entendeu? Mas geralmente não se fala em suplementação. Por isso que eu gosto de aliar a nutrição mais o Ayurveda, porque pensando numa vida moderna, acaba sendo até um pouco difícil a gente manejar esse controle de estresse, essa digestibilidade, essa facilidade de cozinhar o alimento para que ele seja plenamente absorvido, né? Ô, Tayane, eu recebi uma pergunta aqui, ó. Fala-se muito da alimentação Ayurveda para a saúde, mas ela serve para atleta? Serve, Não tem problema nenhum. O atleta vai se dar bem se ele seguir a alimentação, exatamente, né? com certeza. Eu acho que é que nem uma alimentação vegetariana, né? Eu conheço alguns colegas meus que são ultramaratonistas que têm uma alimentação vegetariana. A galera fala daquele negócio de, cara, o cara não vai conseguir correr. Tem gente que até ganha prova de mais de 80 quilômetros aí. E, enfim, Tem tem muitos. força, força vegana, tem uma equipe aí do Brasil que é de pessoal totalmente vegano, enfim. Você Então já tem assistiu isso o mesmo. documentário do Netflix Game Changers? Dieta de Game. Gladiadores, falando em português. Sim, Ele eu fala exatamente assisti. dos É, atletas que são veganos em diversas modalidades, né? Acho que está bem na sua área. E suplementação para atleta, vocês chegam a passar também, Tayane, whey, arginina, glutamina, palatinose, essas coisas? Geralmente, uma alimentação ayurveda, não. Não necessariamente um atleta, ele vai necessitar, dependendo do atleta, né? Se for atleta realmente de alto rendimento, talvez ele até necessite de um aporte maior, porque talvez ele não consiga nem ingerir através da alimentação o tanto de caloria que ele precisa recuperar, o tanto de nutriente que ele precisa recuperar. Mas como eu falei, é importante a gente também ter essa visão moderna, né? Entender até onde a gente consegue ir no estilo de vida daquela pessoa, seguindo os preceitos clássicos do Ayurveda, né, de 4.000 anos atrás, e até onde a gente pode
acrescentar a vida moderna e entender que realmente é necessário, né? Enfim, então isso é sempre individualizado. Tayane, agora a última pergunta, um minutinho. Ai, meu Meu Deus, filho é tem pressão. atleta, tem 13 anos, estou querendo implementar um suplemento nele, estou pensando em comprar no trem. Qual a sua opinião sobre isso? Minha opinião é que você procure algum profissional para te orientar. Exatamente. Tayane, Primeiro, é individual, não tem como. não, às vezes a pessoa compra o suplemento ali achando que vai funcionar e Às às vezes é vezes o outra. suplemento errado até atrapalha. Também acho isso. Tem pessoas que não precisam de suplemento e usam, né? Então, Exatamente. Ih, de a gente monte. Vários chegam tem para que. mim assim. Tayane, ó, a gente está chegando no final da nossa live. Queria agradecer muito você, a sua presença aqui. Pessoal, quem quiser seguir a Tayane, tem o. Enfim, depois adicione ela aí no Instagram. Essa live vai estar no meu canal lá no YouTube. Eu vou mandar para a Tayane também essa live, que foi super esclarecedora. No canal do Naradeva Shala, tem uma super live dela, maravilhosa. Eu recomendo para vocês que No meu assistam, tá? perfil, no link tem. No perfil, no link dela tem, então. É uma live que ela fez, que foi aonde eu a conheci, né? Eu não a conhecia, tá? Eu fui na cara de pau. Sou meio cara de pau, né? Eu mando e falo assim, ó, e É aí, importante ser vamos cara de fazer? pau na Tá? vida, né? E eu queria muito agradecer a você que você, poxa, falasse aí pro pessoal te seguir também, os seus contatos aí pro pessoal te seguir. É, você falou que tem pouco tempo, eu não tenho noção do tempo, 3 minutos a mas. gente tem. Ai, gente. Tá, mas. Bom, as minhas informações estão todas no meu perfil, então vocês podem entrar. Tem muita coisa sobre Ayurveda, tem muita coisa sobre nutrição. Eu sempre tento ter um embasamento científico realmente para compartilhar as informações. E aí, como ele falou, lá tem vídeos no YouTube, tem essa live, tem outra live que eu falo sobre nutrição vegetariana também. Tem e-book no site de gratuito sobre sazonalidade, enfim, tem várias coisas, vários conteúdos que são interessantes. Quem sentir o chamado, quem achar que é interessante, estamos aí. Se quiser conversar comigo também, canal aberto. Show de bola. Obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, maravilhoso. Foi assim que eu cheguei em você, você aparecendo aí. E brigadão mesmo aí pela sua presença, que a gente mantenha contato aí e quando precisar também eu estou aqui, Tayane. Muito obrigado mesmo. Legal, obrigada a você. Foi Tchau, tchau, ótimo. gente. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau. Muito obrigado. E essa live vai estar amanhã lá no meu canal no YouTube, tá bom? Um abração para todo mundo. Obrigado aí pela presença de vocês, pela ajuda aí, pelas perguntas. Valtinho, Clarissa, Marlen, Tatiana, Melissa, todo mundo aí, para as pessoas que eu fui lembrando. Um abraço.